Bem-vindo ao canal São Padre Pio. No vídeo de hoje, você conhecerá dois grandes milagres desse santo místico da Igreja Católica. Esse testemunho é do Padre Honorato, que diz às Escrituras o seguinte fato: Eu entrei para San Giovanni Rotondo com um amigo em uma motocicleta. Eu cheguei para o convento alguns minutos antes do meio-dia. Dando meus cumprimentos ao superior, eu fui para a caixa de confissão cumprimentar o Padre Pio e beijar a sua mão. Quando me viu, o Padre Pio me falou: cansado pela viagem de Vespa? Eu, bastante surpreendido. Na realidade, o Padre Pio não me tinha visto quando eu cheguei para o convento, mas ele soube que tipo de transporte eu usei. A manhã seguinte, que nós deixamos San Giovanni Rotondo com a minha moto e nós partimos para São Miguel, a próxima cidade depois de San Giovanni Rotondo. O tanque de gasolina estava vazio e nós nos decidimos de enchê-lo em Monte Santo Ângelo. Mas assim que nós alcançamos aquela cidade pequena, fomos deparados com um problema. Todas as bombas de gasolina estavam fechadas. Desta forma, nós decidimos voltar para San Giovanni Rotondo. Realmente, esperamos achar alguém na estrada que pudesse nos dar um pouco de gasolina. No primeiro lugar, eu estava angustiado por meus irmãos do convento, porque estava passando da hora do almoço. Coisa que não é gentil, mas sem gasolina, para os poucos quilômetros. A moto começou a fazer um barulho e parou. Verificamos e o tanque estava vazio. Com tristeza, eu contei a meu amigo que nós só temos 10 minutos para chegar ao convento e almoçar com os nossos irmãos. Não achamos nenhuma solução, e por isto, meu amigo deu um pontapé no pedal. Incrível! A motocicleta arrancou novamente. Nós empreendemos a viagem imediatamente a San Giovanni Rotondo, sem desejar saber a razão por que a motocicleta tinha arrancado sem gasolina. Quando estávamos chegando ao convento, a motocicleta parou novamente. Destampamos o tanque e vimos que lá estava seco. Surpreendidos, olhamos para nossos relógios. Era 10 minutos antes da hora do almoço. Significou que nós tínhamos coberto 15 quilômetros em uma medida de 180 quilômetros por hora, sem gasolina. Eu entrei para o convento enquanto os irmãos estavam abaixando para o almoço. E quando fui procurar o Padre Pio, e ficamos olhando um para o outro e rindo. Neste segundo milagre, era o mês de maio em 1925. Uma moça chamada Maria teve um pequeno bebê e sentia-o doente desde o seu nascimento, o que a deixava muito preocupada. Após uma consulta ao médico, foi-lhe dito que a criança tinha uma doença muito complexa. Não havia nenhuma esperança para o bebê. Ele não poderia se recuperar. Então Maria decidiu ir de trem para a cidade de San Giovanni Rotondo. Mesmo vivendo em um pequeno povoado ao sul de Puglia, uma região muito pobre no sul da Itália, tinha ouvido alguns rumores em relação ao Padre Pio, um frade que apresentava os estigmas, como Jesus Cristo, e que fazia milagres, recuperava os doentes e dava esperança para as pessoas desesperadas. Este relato despertaram em Maria uma grande fé e esperança, e imediatamente iniciou a viagem. Mas durante o trajeto, o bebê morreu. Ela velou aquele pequeno corpo a noite inteira, e ao amanhecer colocou-o numa bolsa e fechou-a. Após Maria ter perdido o filho,
chegou ao convento de San Giovanni Rotondo. Ela não tinha mais nenhuma esperança, mas não tinha perdido a fé. À tarde, após muitos esforços, estava em frente ao Padre Pio. Conseguiu isto ficando na fila das pessoas que esperavam para se confessar com um religioso. Continuava carregando a mala que continha o cadáver do seu filho, que havia morrido há quase 24 horas. Maria ajoelhou-se diante do sacerdote, chorou desesperadamente, suplicou a ajuda ao Padre Pio. Ele a olhou piedosamente. A mãe abriu a mala e mostrou o cadáver de seu filho ao Padre Pio. O pobre padre se condoeu profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele tomou o pequeno corpo e as mãos estigmatizadas na cabeça do bebê e então orou, voltado ao céu. Depois de um tempo, a pobre criatura estava novamente viva. Um gesto, o movimento dos pés, os braços. Parecia que dormia e simplesmente havia acordado depois de um longo sono. Falando com a mãe, ele disse: "Mãe, por que você está chorando? Seu filho estava dormindo." A mãe e os gritos da multidão encheram a igreja. Todo mundo falava em milagre. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanharam neste breve vídeo desses 2 grandes milagres, aproveite, se inscreva em nosso canal e fique por dentro, ative as notificações para acompanhar os novos vídeos que virão. Deus abençoe a todos e muito obrigado.